Fala, meu povo, boa noite pra vocês, hein? Olha só, o Real Madrid estava perdendo um jogo que ele acabou vencendo até os 41 do segundo tempo e era injusto. E se tivesse terminado empatado depois do gol do Brahim, também era injusto. E o 3-2 é justinho, mas poderia ter sido mais. Porque o Real Madrid jogou super bem? Nem tanto assim. Jogou bem o Real Madrid. O segundo tempo bem melhor do que o primeiro. Mas especialmente o Manchester City é um time irreconhecível. A quantidade de falhas, as inseguranças individuais e coletivas desse time, o tanto que o Manchester City está assustado deixa ele irreconhecível. O que marcou esse time nos últimos anos era a constância, era um relógio. Estava sempre marcando a hora certa, estava sempre trabalhando certo o Manchester City. Dessa vez, a constância do Manchester City é errar. Assim, o que mais acontece, o que é mais regular no Manchester City nessa temporada é o erro. E contra o Real Madrid foi assim, mesmo no primeiro tempo, quando saiu na frente, e mesmo depois, e terminou vencendo no primeiro tempo, e mesmo quando estava vencendo no segundo tempo, o Manchester City teve alguns pequenos momentos do jogo que ele foi superior ao Real Madrid. Mas o Ederson, que acaba sendo o melhor jogador do Manchester City na partida, é capaz ainda de falhar duas vezes. Primeiro errando na saída de bola e depois espalmando a bola para dentro da área, no segundo gol do Real Madrid. É um jogo de muito pouco do Manchester City. E o Real Madrid, com a qualidade que tem na frente, poderia ter feito mais. Não fosse o muito bom dia do Ederson mesmo, nos mano a manos que ele teve muitas vezes contra os atacantes do Real Madrid. As estatísticas da partida para vocês verem, como sempre o Manchester City ficou mais com a bola, mas não foi tanto assim, 54-46. E o que chama mais atenção são os gols esperados, 3.4 do Real Madrid, 1.6 do Manchester City. Mais do que o dobro do Real Madrid em relação ao Manchester City. Ou seja, se o City materializou 2, pelo que criou o Real Madrid, o normal seria materializar 4 gols, mais ou menos por aí. Grandes oportunidades, 2 do City e 6 do Real Madrid, né? 3 vezes mais oportunidades claras de gol, 20 chutes do Real Madrid, 11 do City, quase o dobro. Defesa do goleiro 4-2, ou seja, o Manchester City finalizou no alvo do Real Madrid 4 vezes, uma delas de pênalti, e o Real Madrid finalizou as 3 que entraram, mais as 4 defesas do Ederson, 7 vezes no gol do Manchester City. 6 escanteios para um lado, 5 para o outro, apenas 15 faltas a gente teve na partida. Eu vou mostrar taticamente algo que mostra para mim como o Manchester City tinha medo de errar e como o Guardiola tentou fazer uma mudança no jogo para evitar os erros. E deixou o jogo muitas vezes um pouco mais controlado para o Manchester City, mas que não funcionou. Por uma muito boa partida do Asensio, mais uma delas, e porque o Manchester City nem atacar bem consegue mais, nem achar passes consegue mais. Eu vou fazer uma pequena revolução aqui, porque eu vou apagar a luz, vou removimentar tripé e tudo, então, e vou fazer tudo isso enquanto eu estou gravando, então vamos ver se dá relativamente certo. Apaguei a luz, que é para não dar reflexo, vou colocar o tablet para cá, e isso eu vou fazer isso daqui. Bom, dá para ver, né? Olha só, o Real Madrid está de preto e o Manchester City está de azul claro, embora pareça branco, mas é simplesmente por conta do reflexo que eu coloquei desse jeito. A bola está aqui atrás, né, no Ederson. Isso aqui é como mais ou menos deveria começar as jogadas do Manchester City, né? Com 4 defensores, o Stones jogando como um primeiro volante, 2 meias, Bernardo e De Bruyne, com o Savinho aberto de um lado, o Grealish aberto do outro, o Haaland entre os zagueiros e o Real Madrid defendendo, com o Bellingham defendendo pela esquerda, Vinícius e Mbappé nos zagueiros, Rodrigo, o Ceballos, Camavinga, embora tenha até sido o Camavinga mais pela direita, o Ceballos mais pela esquerda, e aqui na defesa, Valverde, Mendy, Asensio e Tchouaméni. 4-4-2 o Real Madrid sem a bola e era um 4-3-3 em teoria do Manchester City, né? Deixa eu tentar melhorar isso mais ainda porque tá aparecendo minha cara. Agora tá um pouco melhor. O que fazia o Manchester City quando tinha a bola mais ou menos dominada? Esses dois defensores iam para cá, os dois laterais por dentro, e os dois meias para cá. A intenção do Guardiola era, assim como mais ou menos num jogo de dama, que você usa umas peças para anular outras peças, fixar os jogadores do Real Madrid. Acho que a principal intenção dele era fixar com os dois zagueiros laterais, fixar Rodrigo e Bellingham, que eles tivessem que estar sempre atentos a esses aqui. Um dos meio-campistas teria que estar aqui, os dois atacantes nos dois zagueiros, e um meio-campista aqui mais ou menos na sobra, né, para ter superioridade o Real Madrid
no meio campo. Então acho que a intenção era mais ou menos essa do Manchester City, que anulasse aqui. E aí a intenção era não jogar por dentro, ter 3 jogadores por dentro, mas eram 5 zagueiros aqui, para ter força física para duelos, mas era evitar o jogo por dentro. O Manchester City não queria jogar por dentro, queria jogar pelos lados, porque quando você joga pelo lado, se você perde a bola, você está mais longe para gerar um contra-ataque, a bola ainda pode sair para a lateral, que não vai gerar basicamente nada. E a outra intenção que eu acho que o Guardiola queria fazer era gerar um 5 contra 4 na defesa do Real Madrid, se voltasse mais um defensor, um 5 contra 5 por aqui. E aí era, se o Asensio por aqui está marcando o Kevin De Bruyne, por exemplo, o Savinho voltasse para receber, vinha com ele o Mendy, vinha por aqui o De Bruyne, vinha com ele o Asensio e gerava esse espaço aqui para o Haaland, para ele ficar entre os 2 zagueiros do Real Madrid. Então essa bola não era passada aqui por dentro, mas ela era passada por aqui, para tentar por aqui um passe para o Haaland contra os defensores do Real Madrid. Saiu poucas vezes, né? No lance do gol chega a ter um passe do Gvardiol para o Haaland, que ele perde a chance de levar a bola para frente, mas consegue dominar contra o Asensio, e a jogada é construída exatamente pelo outro lado do campo, né? Se a gente for voltar por aqui, ó, não vai ser exatamente isso que aconteceu, porque era uma saída mais desde atrás, mas basicamente a bola tá por aqui o Grealish, o Gvardiol por aqui, com o Rodrigo. Quando a bola chega no Grealish, a defesa vai se deslocando e tem esse passe aqui para o Haaland. Depois o Gvardiol já está avançado para fazer o passe para ele de peito. Mas a intenção era tirar um zagueiro da área e permitir o Haaland só com um zagueiro do Real Madrid. Só que os passes não eram bons. Esses passadores laterais, primeiro o Grealish, depois o Savinho, não conseguiam achar essas linhas de passe. Era um jogo morno do Manchester City por dentro, que gerava algum controle, realmente não gerava muitas vezes muitos erros, mas que também não assustava muito o Real Madrid. Que faltou, acho que morder um pouco mais no primeiro tempo. Morder para roubar um pouco mais a bola desses zagueiros meio-campistas que tentam montar o Manchester City, para gerar mais erros, como fez no segundo tempo o Real Madrid, e gerou mais situações perto da área do Manchester City para atacar. Depois do 1-1, o Guardiola até faz umas mudanças, né? Entra o Kovacic, entra depois o Gundogan também, para ter um pouco menos de zagueiros laterais. Já tinha entrado o Ricky Lewis, que aliás entrou muito mal, para ter meio-campistas um pouco mais atrás, os pontas um pouco mais lá na frente, para ter um pouco mais de circulação de bola por dentro. Até gostei mais, depois dos 30 do segundo tempo, um pouco mais de circulação de bola do Manchester City por dentro, para tentar envolver o meio-campo do Real Madrid, mas muito pouco. O time sem confiança não queria isso, para não gerar perda de bola, contra-ataque, e que os atacantes do Real Madrid corressem muito bem contra a defesa do Manchester City. E, aliás, conseguiu com muita facilidade o Real Madrid correr contra a defesa do Manchester City. Voltar isso para cá e acender de novo a luz para continuar falando com vocês. Então, a intenção era não jogar por dentro, jogar pelos lados, tirar um zagueiro da área, entregar a bola para o Haaland. Funciona razoavelmente no primeiro gol. Depois do primeiro gol, praticamente não consegue mais fazer isso hora nenhuma o Manchester City. Não, atacou mal, perdeu bolas o suficiente para defender mal também. Grande jogo do Asensio, para mim foi um dos melhores, defensivamente para mim foi o melhor jogador da partida. Gvardiol na defesa do Manchester City foi bem, o Ederson, tirando o lance do segundo gol, também foi bem. E ofensivamente, um muito bom jogo do Vinícius, que quase saiu sem um prêmio, por assim dizer, de uma participação em números, né? Ou gol assistência para a partida, mas ele tinha sofrido aquele pênalti que ele estava impedido, que é uma boa arrancada dele entre os zagueiros, dado aquele super passe para o Mbappé, que ele perde um cara a cara com o Ederson, né? Já um pouco sem ângulo o Mbappé, mas primeiro limpando a jogada e depois dando passe para o Mbappé. Tem um lance que ele recebe do Rodrigo, que é um muito bom passe também, faz aquela jogada com o Mendy dentro da área, o Mendy já sem goleiro bate e o Manchester City consegue afastar. No segundo tempo ele leva algumas vezes vantagem sobre o Rico Lewis e uma delas ele cruza para o Bellingham também cabecear muito perto. Faz o lance do segundo gol, o chute para a defesa do Ederson e depois no rebote marca o Brahim Dias. Rouba a bola e dá assistência para o terceiro gol, que parecia uma finalização, né? Acaba virando uma assistência para o Bellingham fazer o 3-2. É um bom jogo do Vinícius que quase acaba sem números. Também achei um jogo muito correto do Bellingham, entregue à marcação. Mbappé entrou impedido algumas vezes demais, e o Rodrigo solidário na defesa. Foi um bom jogo do ataque do Real Madrid, que faltou materializar mais. Teve um cara a cara do Bellingham no segundo tempo que ele não acertou, que podia ter tirado um pouco mais do Ederson, o Mbappé no primeiro tempo.
O Rodrigo rouba uma bola muito fácil do Akanji no primeiro tempo também. E demora para decidir a jogada quando passa para o Vinícius. Ele dá a bola na frente, o Vinícius já queria no pé, tem uma desconexão ali entre eles, não dá em nada. Mas se a gente vai ver o jogo dos atacantes do Real Madrid, realmente dá a sensação de que poderia ter sido muito mais em cima desse tão fragilizado Manchester City, que conseguiu uma jogada do Phil Foden, um vacilo do Ceballos, foi mal no jogo o Ceballos, fazer o pênalti que o Haaland converteu, e tirando isso o lance do primeiro gol e alguma jogada, um chute no primeiro tempo do Foden, uma jogada que o Asensio tenta conseguir um lateral no segundo tempo, o City rouba a bola e o Haaland acaba chutando também, ela desvia, vai na trave, e só. Muito pouquinho do Manchester City, defendendo muito mal, atacando mal também, como eu mostrei aqui taticamente, como atacou mal o Manchester City. E eu acho que atacar assim era uma solução que o Guardiola tentou achar para não expor os defeitos de confiança desse time, que a marca dos times do Guardiola é circular bem a bola. Atrair o adversário e circular bem a bola. Circulou muito mal a bola o Manchester City, evitou circular a bola, encheu o time de zagueiro, de jogadores que no meio campo só basicamente iam fixar, como a gente diz na linguagem do futebol, jogadores do Real Madrid, para jogar pelos lados. Jogando pelos lados tem menos risco de contra-ataque, e só, e nada mais do que isso. Real Madrid, se tivesse um dia mais acertado na frente, já teria saído basicamente classificado, embora eu ache que vencer no Etihad já deixa a situação muito encaminhada, pela força que tem o Real Madrid em casa, porque vai voltar pelo menos no defensor o Rüdiger, e especialmente, gente, pelo que é o Manchester City. Desde que saiu o sorteio, estou falando que o Real Madrid essa temporada tem lá as suas questões nos jogos grandes, de desempenho, tem as questões defensivas, os muitos desfalques, mas eu sempre vi o Real Madrid favorito para esse confronto pelo Manchester City, porque o Real Madrid poderia ter dificuldades contra o outro, mas pelo que vem jogando o Manchester City, Real Madrid desde o início me parece favorito ao confronto e me parece muito mais depois do resultado e do que jogaram as equipes. Porque esse não foi um jogo de exceção do Manchester City, foi um jogo de exceção quase que do ataque do Real Madrid, que normalmente precisa de muito menos para marcar. O ataque do Real Madrid é tão letal individualmente que dificilmente num jogo de 3.4 gols esperados e 6 grandes chances criadas, o Real Madrid só faça 3. Os jogadores do Real Madrid são capazes de converter muito melhor esses números ofensivos. Então, é normal que o Real Madrid jogue o que jogou, só que converta melhor. E é normal que o Manchester City na volta jogue o que jogou. Instável na defesa, vulnerável, errando individual e coletivamente, sem confiança para sair jogando, gerando muito pouco na frente também. Então vejo o Real Madrid bem favorito também para a volta. Foi uma vitória justa e que poderia ter sido mais. E para a volta, se o Manchester City conseguir igualar as coisas e se classificar, vai me surpreender muito pelo que vem jogando o Manchester City e pelo poderio que o Real Madrid tem contra essa defesa tão frágil do time do Manchester City. De palpites, meu povo, eu tinha dado para vocês palpites mais cedo, eu tinha falado desse jogo Real Madrid e Manchester City, que ambos marcavam, jogo para mais de 3 gols, né? Mais 2,5, então deu certo. Quais tinham sido os outros palpites que eu tinha dado para vocês hoje? Se eu ver os jogos, eu acho que eu me lembro. Tinha falado do Paris Saint-Germain vencer, já venceu no primeiro tempo, e gol do Dembélé, então todas as dicas também do jogo do Paris Saint-Germain funcionaram. Falei que o Juventus ganharia do PSV, também deu nós. Sporting 0, Borussia Dortmund 3, não quero falar sobre isso. Mas aqui foi a única leitura que eu não faço ideia do que aconteceu no jogo, mas em relação aos outros de que eu esperava, que eu dei palpite aqui, que não rolou, né, dos palpites dessa terça-feira. Se vocês quiserem, no vídeo anterior que tem aqui, tem os palpites também para quarta-feira, para os jogos dessa quarta, todos lá na KTO, para você jogar com responsabilidade, se você for maior de idade. Se você não é maior de idade, vai dormir, menino. E se você não tem responsabilidade também para só se divertir, se você não consegue, não jogue. É só para se divertir mesmo e nada mais do que isso. Tá falado, meu povo? Muito Real Madrid, pouco Manchester City. Um Manchester City que só se reconhece no erro e um Real Madrid que poderia ter saído muito mais classificado do que saiu. E olha que eu acho que ele sai bem classificado do norte da Inglaterra. Um beijo para vocês, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.